Ah, queria uma canetinha. Dá a canetinha aí. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ai, peguei a canetinha aqui. Os cabelos brancos. Hoje é a nossa segunda sem glúten. Sabe por quê, gente? Porque não tem aquela segunda sem carne? Então, segunda sem glúten. Tô explicando aqui porque vai que vocês não sabem. Então, olha só. A aula de segunda-feira, agora no momento, se chama Segunda Sem Glúten e são perguntas pertinentes a coisas sem glúten, tá? Então, eu coletei as perguntas de vocês, não sei nem se vai dar tempo para falar tudo, porque vocês estavam bem cheios de perguntas. Então, vamos lá. É verdade que onde se faz pão de farinha normal, entendam pão de trigo, tá? Não se pode fazer um pão sem glúten? Não e sim. O que acontece? Você pode fazer, eu faço. Só que se você vai vender este pão, o celíaco não pode consumir este pão. Uma pessoa como eu, que não tem doença celíaca, pode. Você tem que ser sincero com o seu cliente. Olha, eu produzo o meu pão, que não é com farinha de trigo, um pão que é com farinhas sem glúten, no mesmo ambiente. Então, ele está, entre aspas, contaminado. Entendam que a palavra contaminado, no universo das pessoas do gluten free, quer dizer produtos ou coisas que foram manipulados no mesmo ambiente. Quando a pessoa deseja ter uma venda exclusivamente ou uma produção gluten free, ela precisa ter o cuidado de não fazer nada, nem ter, não consumir em casa. Vocês entendem? Mas não quer dizer que você não possa fazer. Eu faço. Tipo, a Malu tá precisando ficar sem glúten. Eu faço as coisas. Eu tenho uma batedeira só para isso. Eu tenho espátulas, entendeu? Mas é no ambiente, é no mesmo forno. Na minha casa tem farinha de trigo. Se eu desejasse vender para um celíaco, eu não poderia, tá? Então entendam isso. O glúten na fermentação, como funciona? Eu entendi essa pergunta que a pessoa na realidade quer saber como funciona sem glúten para fermentar. Gente, vai fermentar diferente, tá? Por quê? As farinhas sem glúten, elas não têm essa elasticidade que a gente tem nas farinhas que tem glúten. Um glúten assim altíssimo, como farinhas de trigo, farinhas de camote e outros tipos de farinha, grãos canadenses, etc. O que acontece nas nossas farinhas sem glúten é que elas são solúveis em água, porque elas não têm glutenina e gliadina. Logo, quando a gente fermenta e, por exemplo, faz o teste do dedo na massa, não esperem que a massa retorne de forma elástica, tá? As respostas são diferentes. A liga da massa é diferente. A gente precisa trabalhar com espessantes, precisa trabalhar com ovo, precisa trabalhar com fibra, com sementes, com outro tipo de coisas, subterfúgios para ter a liga, tá bom? Por que muitas receitas sem glúten usam fermento químico, o que fica com aspecto de um pão salgado, mas na realidade parece um bolo? O que acontece é o seguinte: as pessoas gostam muito de receitas rápidas, tanto no universo de farinha de trigo, quanto no universo sem glúten. Entendam que é muito difícil para as pessoas fermentar com fermento biológico um pão gluten free. Por quê? Porque as pessoas não sabem nem fazer com farinha de trigo, gente. Quanto mais sem farinha de trigo. A pessoa fica embananada, a verdade é essa. E aí o que ela faz? Bolo é mais fácil. Então fermento químico vai crescer. Então as pessoas fazem muito pão, entre aspas, que na realidade é bolo, tá? A verdade é essa. Porque a vontade é tanta de comer alguma coisa salgado que elas fazem isso e chamam de pão. Aí é de cada um, né, gente? Não posso fazer nada. O mundo é livre. Dicas de farinhas para um pão gluten free gostoso. Então, não trabalhamos com dicas. O que acontece, gente? As farinhas para fazer um pão gostoso são o de menos. O que vocês têm que entender é que vocês estão em busca de quê? Quando a gente está em busca de alguma coisa, a gente tem que ter lá no final determinado qual é o objetivo. Então, vamos fazer de conta que a maioria de vocês já provou um pão de farinha de trigo.
Então, o objetivo final é fazer um pão que não tem farinha de trigo, mas que seja muito parecido com aquele pão que vocês comeram alguma vez e que agora estão impedidos de comer. Vocês entendem? O objetivo sempre tem que ser ficar muito próximo, muito parecido de um pão que tenha glúten. Quando vocês não têm esse objetivo, vocês fazem qualquer coisa, gente. Vocês entendem? O grande lance é esse, é você ter um objetivo de alto nível. Quando você tem um objetivo de fazer qualquer coisa, um negócio que esfarela, um negócio que parece bolo, você não vai fazer pão, né? Para fazer pão, você tem que querer fazer pão. Você tem que fazer pão originalmente. Pão originalmente é de trigo, tá? E de coisas que tem glúten, cereais que tem glúten. Então vocês têm que entender que essa é a meta. A meta é essa. A meta é parecer com aquilo. Qualquer coisa que não parece com aquilo não pode deixar vocês satisfeitos. O ser gostoso é uma consequência também. E isso vem com o tempo. Primeiro vocês têm que entender o original. Aprender a fazer com glúten. Para depois tentar fazer sem glúten. É como se vocês fizessem... É minha síndica. Liga para Dona Maria, Rodrigo, porque eu falei se ela estava aqui, porque tem pão para ela. É que a minha síndica não está aqui, porque ela teve um problema de saúde, gente. E aí eu ofereci pão para ela, e o pão está pendurado lá na porta do lado de fora. E capaz dela me ligar de novo. Bom, é porque interrompeu a tela aqui. Então entendam o seguinte, se vocês entram, para entrar numa faculdade, a gente faz ensino médio. Para entrar numa pós-graduação, a gente faz a faculdade. O pão sem glúten é como se fosse uma faculdade, como se fosse uma pós-graduação. Vocês precisam fazer pão com farinha de trigo. Se vocês não fazem pão com farinha de trigo, vocês não vão conseguir entender como é que faz um pão sem glúten bom. Entenderam? Então é assim, mas eu não como. Não precisa você comer, filho. Faz, dá de presente. Você precisa conviver com aquela massa, com a textura dela crua. Precisa entender como é que fermenta, precisa ver, precisa pegar. Sabe? Porque aí quando você vai fazer sem glúten, você vai entender melhor as dificuldades e vai tentar burlar essas dificuldades. Então as farinhas para sair um pão gostoso são de menos. Primeiro você tem que entender o que é um pão gostoso, o conceito de um pão gostoso com glúten, para depois tentar fazer sem glúten. Então não existe cair de paraquedas num universo sem glúten. Vocês entendem? Lá nas priscas eras no Egito, lá nas priscas eras do mundo antigo, não era pão gluten free, gente. Era pão com glúten, tá? Então entendam que o que veio primeiro foi com glúten. E vocês têm que aprender a fazer o original, tá bom? Resolveu, Rodrigo? Resolveu. E aí? Depois eu te explico. Tá. O neto dela tá aqui. Então, todas as sementes ou oleaginosas são sem glúten? Podem virar farinha? A maioria das sementes, quase tudo que a gente vê por aí, é sem glúten. O lance é você comprar fechado. Por que eu falo isso? Porque eu não sei se o seu objetivo é vender, se o seu objetivo é que alguém tenha algum problema mais sério. Então, assim, se você conseguir moer, triturar, vai virar farinha. Inclusive, parênteses, as pessoas fazem farinha de tudo, gente. Farinha de berinjela, farinha de frango e por aí vai. Farinha de couve-flor, farinha de tudo, né? Moeu, virou pó, vira farinha. Então, vai poder virar farinha? Vai. O que você tem que ter cuidado é sempre comprar num lugar que venda as coisas fechadas, se você precisa oferecer isso para alguém que tem um problema mais sério, como o celíaco. E que quando você vai usar esse tipo de farinha, são farinhas muito gordurosas, muito pesadas. E, aliás, extremamente caras também e calóricas. Então, muito cuidado que um pão somente com isso, quando fermenta, fica bem ruim. Ele precisa de outras farinhas na mistura, tá bom? Por que os pães sem glúten têm tantos ingredientes? Como responder isso sem enaltecer um dos ingredientes mais antigos que o homem dominou, que é o trigo? Então o trigo é realmente riquíssimo e super completo, tá? Para a alegria de uns e desespero de outros. Como substituir um pão que é feito com farinha, água e sal e é tão rico para fazer gluten free e nunca vai chegar aos pés? É verdade, gente, não chega aos pés. Tá? Não adianta que não vai ter o mesmo tipo de elasticidade de miolo, não vai ter o mesmo tipo de envelhecimento, não vai ter um monte de coisa. Porém, a gente tem que entender que não é que a gente fica sem tudo nessa vida.
a gente pode fazer muitos estilos de pães enriquecidos gluten-free que ficam tão bons quanto, tá? Ficam extremamente saborosos e quando bem feitos, a pessoa nem sabe se é gluten-free ou não. Por isso que a gente tem a maioria dos pães de alta qualidade, pães bem saborosos, com textura interessante, gluten-free, cheios de ingredientes. Porque a gente precisa, de alguma forma, simular aquela proteína que a gente não tem, tá? Que é o glúten. Então, a gente faz isso com ovos, com semente, com linhaça, com várias coisas. Tem vários subterfúgios. Goma xantana. Eu gosto muito do espessante de goma xantana. Tem gente que usa as fibrinhas, né? Usa psyllium. Tem gente que usa psyllium com goma guar. Não sei o que. Gente, isso vai de preferência de cada um, tá? Então, assim, o que vocês têm que entender é que a quantidade de ingredientes é porque a gente deseja muito ter a complexidade, tá, da constituição química do trigo, que a gente não tem. Quantas fatias um intolerante pode consumir desse pão de fermentação natural por dia? Eu achei interessante colocar aqui porque acho bem pertinente. Isso é bem individual para cada pessoa, dependendo do protocolo alimentar e da orientação médica e de nutricionista que essa pessoa está recebendo, tá? Os estudos mostram que de 5 a 10 gramas por dia, uma pessoa que tem sensibilidade não celíaca pode consumir. E o que é isso? É, em média, uma fatia de 40 gramas ou 2 para algumas pessoas, tá? E aí, no final do experimento, eles conseguem entender que aquele pão de longa fermentação tem 5 a 10 gramas, aquela porção de glúten, e que isso é tolerável. Mas isso é um estudo. Então, o que vocês têm que entender é o que cada um consegue, e isso é individual. Consigo fazer pão sem glúten em casa? Sim, consegue. Meu Deus, o pisco. Eu ia pegar minha caneca para tomar água, o pisco tomou água da minha caneca. Rodrigo, ele tomou água da minha caneca. Eu não consegui pegar o pisco, gente. Não, ele pegou água da minha caneca, gente. O pisco é ridículo. Lindo, pega outro pra mim, por favor. Cara, e eu tava com sede. Eu ia pegar o safado. Cara, o pisco é muito safado, é um bandido, um meliante. Então, consegue fazer pão sem glúten em casa? Sim, tá? É possível. Não precisa ficar só comprando. Trigo sarraceno pode ser substituído por sorgo? Não. Gente, cebola pode ser substituída por alho? Laranja pode ser substituída por limão? Macarrão pode ser substituído por arroz? Coisas diferentes são coisas diferentes, não inventem, tá? É uma coisa você falar para mim assim, farinha de trigo rosa branca, eu posso substituir por farinha de trigo anaconda? Cara, é trigo. Você só tá falando o quê? De origem de cereal, de moinho, de etc. Mas é trigo, é diferente. Ovo caipira por ovo não sei o quê, é ovo. Açúcar demerara por açúcar orgânico, é açúcar. Vocês entendem mais ou menos? Não troquem farinhas gluten-free. Mas eu vi por aí na vida, no blog de ciclano, no perfil de fulano, que pode substituir. Gente, uma roubada. Nunca fica igual, tá? Por Deus, não fica. E essas farinhas são extremamente caras. E assim, eu acho que quando as pessoas postam qualquer coisa... Obrigada, Rodrigo. Elas deveriam falar que as substituições não vão ficar iguais, porque não ficam. Não ficam, gente. Não adianta. É a mesma coisa, olha só, quer ver uma coisa muito simples, que quando você substitui em algumas receitas fica uma bosta, e vamos falar bom português? Banana nanica e banana prata, banana da terra, é tudo banana, mas pergunta se dá para substituir. Alguém faz bolo com banana da terra que fica igual ao bolo com a banana nanica? Não fica, gente. Vocês entendem? Então, às vezes, a gente tem que tentar entender as coisas simples. Não tenho aquele ingrediente, não faça, porque você vai se frustrar. Receitas gluten-free, tá? Quando vocês olham, muitas vezes a grande causa de insucesso e frustração de vocês é que vocês vão na onda do que está escrito. Pode substituir por não sei o que. Gente, não pode não. Juro pra vocês. Não fica igual o que tá naquela foto. Inclusive, as pessoas que fazem isso, elas deveriam ter a dignidade de postar a foto. Tipo, por exemplo, com farinha de aveia, com farinha de arroz, sabe? Postar as fotos com as substituições. Porque é muito fácil escrever que pode substituir, mas fica igual da foto? Não fica, gente. Não fica, não. É porque arroz não é igual a macarrão, alho não é igual a cebola e laranja não é igual a limão. E você, pisco, não vai vir aqui, não. Até rimou, né?
Então já viu, né? Você não troque trigo sarraceno por sorgo. Inclusive as duas farinhas são extremamente caras, né? Vamos poupar aí o dinheiro da galera. Porque quer ver uma coisa que às vezes rola, que é bom dizer? Quando você não pode fazer com farinha de amêndoas, às vezes uma outra castanha faz às vezes. Faz às vezes. Porque em termos de sabor, sempre vai ficar diferente. Principalmente quando a gente fala de oleaginosas, tá? Então, eu tô aqui um olho em vocês, um olho no pisco, né? Porque o pisco é um bandido. Então, o que acontece? Quando vocês desejarem substituir, pensem que as castanhas, as farinhas que vocês fazem das castanhas, até rola substituir. Mas não é sempre, tá? Entenderam? Não abusa não, porque às vezes o sabor compromete. Por exemplo, nozes é muito característico. Mesmo que eu consiga ter um resultado muito parecido de nozes e amêndoas, é parecido, não é igual. E o sabor das nozes sempre vai estar presente. Eu acho amêndoas mais neutro. Então, assim, às vezes a gente tem que entender. E as coisas são muito caras. Eu realmente fico muito chateada com esse monte de substituição, porque as pessoas perdem os ingredientes, fazem coisas que ficam ruim, aí fala que gluten free é ruim. Gluten free não é ruim, gente. Só tem que ter mais consciência e cuidado para fazer. Depois dos pães de longa fermentação, perdi o interesse completamente nesse estilo de pão. Achei importante botar isso, que eu recebi isso, não era uma pergunta. Foi assim, uma conclusão que a pessoa botou na caixinha. Isso é normal de acontecer? Para muitas pessoas gente. Porque muitas pessoas, elas não precisam ficar gluten free. Elas apenas estão por falta de conhecimento ou porque elas não sabiam fazer um pão de longa fermentação. E uma vez que elas conseguem ter acesso a isso e elas não têm problemas alimentares, elas ficam felizes e perdem sim o interesse. E isso é normal. Como acontece o crescimento entre a fermentação do pão gluten free? Essa pergunta meio que se repetiu, né? Mas eu acho importante falar que ele acontece de forma mais lenta, porém vocês têm que colocar um pouco mais de fermento, porque entendam que a Saccharomyces não é normal para ela fermentar essas farinhas, né? Não é normal por quê? Porque a constituição, a porcentagem de amido e a distribuição, a disponibilidade quimicamente do que a Saccharomyces gosta é mais difícil com essas farinhas para ela, tá? Então entendam que ela vai ter... Para, pisco! Caraca! Entendam que ela vai ter dificuldade, porém ela fermenta. Então, quando vocês aumentam a quantidade de fermento biológico, não tem problema num pão gluten free, tá? Só tomem cuidado para ele não ficar com um gosto excessivo de fermento. Mais um dos motivos que a gente usa muita farinha com sabor forte, eu pelo menos, né? Para mascarar esse sabor, esse rastro de fermento biológico, porque eu sinto, né? Então, tem pessoas que sentem, é interessante você ter uma mistura de farinhas gluten free que não seja tão neutra, porque quanto mais neutra, mais vai aparecer o sabor do fermento. Pelo menos para mim aparece, né? Não sei se para vocês que fazem aí aparece. Eu ainda tenho mais 10 perguntas aqui, mas eu vou dar uma parada para olhar, né, as perguntas de vocês, porque vai que tem algumas pessoas perdidas que estão aqui perguntando alguma coisa, não é? Deixa eu olhar aqui. É sempre bom fazer uma pausa e olhar. Gente, vocês sabiam, né, que todo dia de manhã a gente está fazendo ferve, né? Eu. Sim, contaminação cruzada. Mas é aquela coisa, gente. Se vocês não têm um paciente com doença celíaca, fica livre. Se é para sua casa, tá? Se na sua casa não tem um celíaco, não tem problema. A gente tem que sempre contextualizar as coisas. Porque senão quem pega o negócio isolado fala: ah, mulher louca, falou que podia. Não, não é isso. Calma. Porque aqui vou fazer ao contrário. Já domino sem glúten, quero fazer original com glúten. Nossa, só vai melhorar, Fernanda. Só vai melhorar. Sério mesmo. Porque quando a gente começa a fazer sem glúten, com glúten, a gente fica muito mais exigente no sem glúten. Muito mais. Eu considero isso. Atrasada, Claudinha. Vamos lá. Vou fazer o gluten free também. Você vai pirar. Quero fazer também. Aí, ó. Já estão tudo querendo. Tudo de olho grande. Spanifixe aqui. Pisco não foi bom menino, gente. Pisco
pisco tá terrível. O pisco tá bem bandido agora. Tá bem bandido. Tô até botando a minha caneca aqui perto. Nando, o Gustavo e a Júlia querem ver o pisco. Cara, ele tá difícil aqui. Mas pode deixar. Daqui a pouco a gente resolve o problema pisco. É que teve um dia que ele tava bonzinho na live, né? Agora ele tá meio ridículo. Ah, o Rodrigo vai pegar o pisco. Aqui o pisco. Ó. Já viu como ele tá ridículo? Ele não quer aparecer hoje. Hoje ele não tá muito sociável, não. O glúten free é muito bom, né? Pisco cheio de sede. Doris tá mandando beijo pra você, Rodrigo. Pra mim nada, né, Doris? Tô gostando de ver, viu, Doris? Tô gostando de ver, viu, Doris? Tudo bem. Quando tu vier aqui, tu vai comer pizza só com ele. Vamos lá. Até mesmo farinha de arroz tem muita diferença da... Tem. Bom dizer. É porque as pessoas acham, assim, no mundo sem glúten, tudo faz diferença. É impressionante. Porque às vezes o polvilho é mais grosseiro, a farinha de arroz é mais fina. Interfere, gente. Ou vida ingrata. Então a gente fica muito chato mesmo. No mundo do trigo, as coisas são mais, assim, sutis, né? A gente tem uma proteína que favorece a gente trabalhar com maior amplitude de liberdade. No sem glúten, não. A gente fica meio bem exército. Quando eu fazia bolos para vender, o pessoal pedia receita, eu dava. Uma vez disse que a receita era muito cara, que não ia fazer. Pois é. Gente, é muito difícil. Vender gluten free também é complicado, porque vocês prestem atenção que o parâmetro das pessoas é o quê? É um pão de farinha de trigo, que é extremamente barato, né? Porque o trigo não é caro. E aí o que acontece? Quando a gente começa a vender um pão sem glúten, ele é muito caro. Principalmente se leva ovos, azeite ou se leva ghee, entendeu? É caro. E as pessoas que não fazem, elas não entendem. Para elas é surreal. Ó, Doris, eu também não ligo, posso comer o outro. Cara, agradece. Nanda, vou precisar sair. Depois você olha aqui, Joaninha. Muita curiosidade sobre o Levan. Hoje não é o dia. Então, Andréia, tá aqui a sua pergunta, tá, Andréia? Vou botar, pode deixar. Meu filho tem alergia a trigo, cevada, centeio e aveia. Estou querendo fazer um curso sem glúten. Tem receita sem estes ingredientes? Tem. Por quê? Porque eu também passei por esse momento, tá? E assim, aveia, hoje em dia, a gente tem algumas marcas que fazem a gluten free. Porque a aveia, ela tinha contaminação cruzada. Então, o grande lance da aveia é o cultivar dela ser gluten free, tá? Então, hoje, a aveia até rola, mas se seu filho é alérgico, não, melhor não, né? Tem, no curso tem. Gato Boulanger vai fazer amanhã o pão gluten free. Faz e me conta. Faz e me conta. Agora, sempre quando vocês forem fazer um pão sem glúten, vocês têm que ser muito benevolente com esse pão, porque ele não vai se comportar da mesma maneira que um pão com farinha de trigo. Então, é um tipo de pão que ensina a gente a ter um pouco mais de, assim, como é que eu vou dizer? De aceitar as coisas, né? De ser feliz com aquilo lá. Com aquilo lá não é menosprezando, não. É tipo, você tem que ser feliz com aquele estilo. Você querer que seja 100% igual ao outro, ele não vai ser. E muitas vezes isso acaba frustrando as pessoas. Então, sempre tem que colocar a expectativa que elasticidade de miolo e aquela liga que a gente tem, não vai ter. Aos outros batendo papo aí. Já fiz sem glúten, é muito caro. É caro mesmo. Nanda, como faço os seus cursos online? Odete, quando abre a turma do Panifix, eu aviso. Geralmente eu faço um evento grande, uma semana de conteúdos, e aí depois eu abro a turma. Sou nova aqui, estou tentando entender tudo. Que bom, Michele, continua aqui. A fermentação do glúten free é longa ou não? Não. O que acontece? O pão, se você colocar pouco fermento, ele vai demorar muito tempo para fermentar, porque a Saccharomyces vai ter dificuldade.
por causa da biodisponibilidade e constituição daquelas farinhas, tá? Que a Saccharomyces não fermenta essas coisas, né, gente? Fica difícil, ela demora mais. É como o nosso organismo. Alguém já ouviu falar aí que existem vários protocolos de dietas, né? Dietas só com gordura, né? Cetogênica, dieta low carb. O que o médico, o nutricionista busca quando faz esses protocolos diferentes com a gente? Que o nosso corpo comece a fazer ciclos de buscar energia com alimentos que normalmente ele não faria, tá? Então, a Saccharomyces é um ser vivo. Então, normalmente, ela fermenta com mais facilidade o trigo e outras coisas que têm mais quantidade de açúcar biodisponível, de amido, quando quebra, quando faz as reações, é mais fácil para ela, tá? E as farinhas gluten free, não é tão fácil assim algumas farinhas, tipo grão de bico. Arroz é super fácil, mas um pão só com farinha de arroz, gente, parece areia da praia, por Deus, juro pra vocês, tá? Não rola um pão só com farinha de arroz, não dá, tá? Não dá, parece areia da praia. Então, vocês têm que entender o seguinte, que a gente faz misturas, e aí nessas misturas entram farinhas que tem muita proteína, porém fica difícil para a levedura. E aí a maioria das fórmulas de pães sem glúten, você tem que colocar mais fermento. Então acaba que não é uma fermentação longa. Quando a gente faz uma fermentação longa no gluten free, não fica legal o gosto, sério. Não é igual ao do trigo, que quanto mais vai passando o tempo, mais interessante fica. O grande lance de ser interessante nas farinhas sem glúten é porque as farinhas são saborosas. Então você tem outro lado, né? Tipo, você vê, Deus não tira tudo da gente não, né? Ele deixa sabor, tira estrutura. Então você tem que entender que você tem sabor, mas você não vai ter estrutura que teria com glúten. E aí você tem que saber jogar com isso, tem que fazer Poliana, o jogo do contente. Para quem não conhece Poliana, compra o livro pela internet, que é muito bom esse livro, né? Como ficar tranquilo. Inclusive a Poliana dá até raiva, né? Durante muitos anos eu tive raiva da Poliana. Quem não conhece a história da Poliana, vale a pena ler. Farinha de arroz é muito ruim. Pura é, né? Pura é. Já usaste a Zaya Flour? Então, a Zaya, eu acho que ela pura, somente ela, eu não gosto da textura. Eu acho que ela tem que misturar com algumas outras farinhas. Mas isso é o que eu acho, tá? Tem muita gente que usa a Zaya pura nas receitas. Eu não gosto da textura que ela dá. Eu não acho que ela veio para ser uma farinha única no universo gluten free. Eu não curto, não. Não é que eu não gosto da Zaya, tá? Não gosto dela sozinha no resultado. Fica, sei lá, fica parecendo uma borracha as coisas. Não curto, não. Eu gosto de bolo de arroz. Cara, mas eu acho que você deve gostar do bolo de arroz, que é o arroz mesmo, né? Que o pessoal bate o grão, não sei o quê. Esse bolo é diferente. Agora, só com a farinha de arroz, eu não gosto, não. Mas gosto não se discute, né? Se lamenta. Então, tá tudo certo. Eu posso ter o meu, você o seu e tá todo mundo bem. O pão gluten free é aquele que fica com a textura de bolo? Não! Alguns ficam, porque algumas pessoas fazem de um jeito que parece isso, tá? Mas muitos pães gluten free ficam com textura de pão, sim, tá? Depende do estilo. Nanda, não consegui ver tudo. Não tem problema. Continua vendo aqui que você vai conseguir. Hoje é gluten free. Por que é tão difícil fazer algo bom sem glúten? Gente, porque é difícil entender a grande variedade de farinhas e a proporcionalidade que a gente vai usar delas. E porque as pessoas são preguiçosas para testar. É isso. Você falou isso, não falou nada, gente, é isso. É paciência, fé, persistência. É você estar aberto a jogar muita coisa fora. Por quê? Porque nem sempre, assim, 99,9% das receitas de livro não fica igual a foto. Então a gente olha, compra um livro, a gente vê aquela foto, acha super maneiro e não fica assim. Por Deus, não fica. Não são vocês que estão com a mão ruim, não é as paradas gluten free que são horríveis. São essas receitas que são horríveis e não são iguais às da foto.
Sinto muito dizer isso, mas é verdade. A infinidade de livros que eu comprei e que não fica. Então, assim, eu já cheguei num ponto que eu não compro mais há anos, porque eu não acredito mais, gente. Não tem como. Sabe? É sempre umas paradas que fica parecendo areia, que fica aguado, parece que tá faltando um ingrediente. Pô, é bizarro. Então você tem que estar muito de coração aberto para jogar as coisas fora, para fazer o seu, né? Para você desenvolver o seu. Então é complicado mesmo. Fazer difícil algo bom sem glúten é difícil. Porque às vezes fica bom na hora, mas no dia seguinte não fica. Fresquinho fica bom, mas no dia seguinte fica, ó, uma droga. Daqui. Nossa Senhora. Salto de forno no pão sem glúten existe? Existe. E é super delicado. Por quê? Porque se no mundo com glúten, quando a gente perde o tempo do pão, ele vira disco voador, sabe o que acontece no sem glúten? O pouquinho que ele ia ficar fofinho, acaba. Ele fica super pesado. Então, para o pão ficar mais leve, ter pequenos alvéolos bem distribuídos, sabe? Ficar com aquele aspecto de que fermentou mesmo, você não pode perder o tempo dele. E aí ele vai sempre crescer no forno. Se ele não crescer no forno é porque você perdeu o tempo. Porque ele salta no forno também. Ele não dá aquele super salto que dá o nosso com trigo, tá? Mas ele salta. E é sensível. Então tem que prestar atenção nisso. Quais as melhores farinhas gluten free? Eu acho o seguinte, tudo que você tiver perto de você sempre vai ser bom. A gente não pode, mais uma vez, querer coisas que estão longe da gente. Durante muito tempo, bem no início, sei lá, mais de uns 7, 8 anos atrás, eu desejava muito umas farinhas que não tinha aqui na época. Sorgo não tinha, trigo sarraceno era impossível, tá? Tinha outra também que não tinha, teff não tinha. Painço a gente comprava o grão e moía, né? Rodrigo moía pra mim. Então, o que acontece? Naquela época, eu queria muito aquelas farinhas, sabe? Eu acreditava que aquilo ia ser a solução do meu problema, quando não era. E aí eu fiquei muito tempo achando que aquilo ia me dar, nossa, o super resultado. E deixei de fazer vários testes, por quê? Porque eu acreditava que só com aquelas farinhas eu ia ter, né? Porque as grandes sumidades dos Estados Unidos usavam. Cara, gente, a vida não é assim. A gente tem que testar com o que a gente tem. E tá aí os polvilhos para dizer para todo mundo que polvilho dá liga sim. E que a maioria das receitas boas tem polvilho. E os gringos piram, né? Porque o polvilho é da onde? O polvilho é daqui. Então, a gente tem que ficar muito feliz com o que a gente tem. Porque uma das coisas essenciais para dar liga, que é o polvilho, é brasileiro. E é super difícil de achar lá fora. E é caro lá fora. Então, a gente tem que utilizar farinhas que são perto da gente e se esforçar para criar um blend próprio, uma mistura própria, através de testes de tentativa e erro mesmo. Lógico que quando você tem acesso a um curso, a algum conhecimento prévio, é muito melhor, porque te economiza tempo, você não joga coisa fora e você acaba tendo uma base para você começar. Entende? Meu filho, isso eu já botei, vou riscar aqui, que era a pergunta de, como é que chama? De Andréia. Como guardar um pão sem glúten? Gente, eu costumo colocar na geladeira no dia seguinte já, porque a maioria dos pães, até mesmo os veganos que eu faço, tem ovos. Então, acho que um produto feito com ovo é muito sensível, então eu coloco na geladeira. Eu não congelo logo de cara, porque eu acho o sem glúten muito sensível. Geralmente aqui na minha casa, a gente consome ao longo da semana. Se eu não vou consumir ao longo da semana, e eu faço um pão muito grande, Pisquinho tá aqui deitadinho. E o que eu faço? Eu divido o pão com alguém. Porque aí eu prefiro fazer um pão inteiro e dividir com a outra pessoa, né? Aí eu dou pra minha comadre. E ter meio pão, que eu vou consumir aqui meio pão e ficar fresco, do que congelar. Eu não gosto muito de congelar, vocês já sabem disso, tá? Agora, o bolo gluten free eu congelo numa boa, mas o pão eu não gosto, eu acho que ele tem muita perda. Mas as minhas clientes loucas congelam tudo. E elas falam que fica fantástico. Cara, eu acho que o melhor termômetro para quem faz muito para vender é o seu cliente.
Porque assim, eu ficava apavorada, que tinha cliente que comprava 4 pães de uma vez só porque gostava muito daquele sabor. E eu falava, gente, vai ficar congelado. Ela fala, não, eu adoro, fica perfeito. Eu não vou dizer nada, então estou contando aqui para vocês a verdade. Por que eu falo isso? Porque geralmente essas fornadas gluten free aconteciam de que jeito? Cada semana era um sabor. Então eu não tinha toda semana o mesmo sabor. Então, depois de um tempo, as clientes já sabiam o que elas gostavam mais e menos. Então elas compravam e congelavam loucamente. É por isso que eu sei que a galera congelava sim e ficava muito bem, obrigada. Tá? Então, como guardar? Devo aquecer depois como? Eu gosto mais de aquecer a fatia no micro-ondas, porque ela é macia. Minha filha gosta de aquecer na frigideira. Para quem faz pão de forma, aquele grill faz um misto quente e fica perfeito. Agora a gente tem que lembrar que é um pão que ele dá muita saciedade, pesa muito. Assim, pesa, eu digo, parece que você comeu um pratão de comida. Então, eu não consigo comer a mesma quantidade que eu como de um pão de fermentação natural, por exemplo, que é bem mais leve. Vocês entendem isso? Então, assim, até na hora de vocês fazerem um sanduíche, aquecerem esse estilo de pão, cuidado, não vai com muita sede ao pote, que é um pão que super satisfaz em menor quantidade, tá? Existe proporção ou regra de gramas para um mix de farinhas gluten free? Muitas pessoas dizem que sim. Não vou dizer para vocês que não existem vários autores que dizem sim, existe. Funcionou para mim? Não, não funcionou. Eu tentei fazer várias proporções, várias regras inspiradas na regra do padeiro e, cara, nenhuma delas funcionou direito para mim. Joguei muita coisa fora. Quando eu achava que eu tinha chegado numa fórmula fantástica, sempre tinha uma porcaria que eu fazia para jogar fora. Então, eu não acredito nesse tipo de regras. E outra coisa, muitos livros têm por regra, eles começam os primeiros capítulos ensinando a construir tipo alguns mix. Mix salgado, mix não sei o que, mix 1, mix 2. E aí depois ao longo do livro, eles falam, pegue tantas gramas do mix 1, misture com o mix 2. Gente, vou falar para vocês, não rola. Quando você guarda, depois que você mistura as farinhas, primeiro, as farinhas vão se oxidando. Se você não tem uma rotatividade alta, com o tempo aquele mix mofa, tá? A verdade é essa. E são coisas caras. Então, para mim, a melhor forma é você misturar quando você vai fazer seus pães. E aí, o que acontece? Você acaba tendo muita farinha, muita variedade de farinha. Então, por isso que eu acho que para quem não vende, é muito difícil. É melhor fazer poucos produtos, é melhor não se arriscar em ficar fazendo muita quantidade de mix pré-ponto, pré-mistura e guardando. E não acredito que exista uma proporcionalidade assim que funcione. Por quê? Porque aquele negócio, né? A gente depende da variação da qualidade, principalmente dos polvilhos e da farinha de arroz. Assim, do que eu noto. A farinha de grão de bico tá mais uniforme aqui no Brasil. Já teve uma época que foi uma bela droga, né? Tinha muita diferença de marca para marca. Hoje em dia elas estão bem parecidas. Mas o que vocês têm que entender é que os polvilhos não são parecidos. Existem polvilhos muito grosseiros, muito secos. E a farinha de arroz tem muita farinha grossa e muita farinha fina. Então isso também acaba dando uma diferença. Então, quando você faz um mix universal, fica difícil. Por mais que você misture tudo, eu não gosto. E em relação a... mix existe um mínimo de espessante? Tipo, existe um mínimo de quantidade de goma xantana para colocar num mix? Então, eu não faço um mix, tipo assim, um mix de 1 quilo. E aí eu coloco uma proporcionalidade. Porque não funcionou bem para mim. É igual a regra do padeiro, tá? A regra do padeiro, para mim, funciona com farinha de trigo, tá? Então, bem funciona. Agora, quando vai para o sem glúten, as coisas não são escaláveis nessa proporcionalidade. Como é que é isso? Quando a gente faz um pão sem glúten, mesmo que eu coloque tudo em porcentagem,
Quando eu vou escalar em muita quantidade, o espessante, quanto mais eu vou colocando, vai dando uma liga absurda. Então, não necessariamente para fazer, 100 quilos de pão, eu vou ter que aumentar na mesma proporção o espessante. Eu posso usar menos. Porque aí o que acaba acontecendo é que você consegue dar liga com menos espessante. Não sei se ficou claro isso, tá? Alguns ingredientes você não escala de forma linear, como a gente faz nas receitas com a regra do padeiro, com a porcentagem. Então, por isso que muitas coisas, quando são feitas em escala por pessoas que replicam sem entender, você vê uns pães com textura de borracha. Vocês entendem? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, uma receita, ela tem limite para você multiplicar no universo sem glúten, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque algumas receitas, pequenos ingredientes, você não vai sair multiplicando, tá? É possível fazer fermento natural sem glúten? Você tem que entender apenas por que você está fazendo isso e que tipo de fermento você vai fazer. Então, vamos subdividir essa pergunta. Quando a gente vai fazer um fermento gluten free, tá? Muitas pessoas utilizam coisas para dar a atividade, tipo iogurte, para mim tá roubando. Tipo fruta, não tá roubando, mas tá lá, né? Tá dando uma carga de açúcar. O que acontece é que esse fermento, ele já vai fermentar, ele já é lento, tá? Para começar. E não é um fermento que vai trazer, como é que eu vou dizer para vocês, riqueza de aromas e sabores, como o nosso levain farinha de trigo. Por quê? Gente, entende que no universo sem glúten, as farinhas, quando fermentadas, dependendo da farinha que você está usando para fazer o fermento natural, não vai ficar com gosto bom. Porque o gosto da farinha, ele é aquele, tá? Então, assim, pensa que farinha de sorgo, muitas vezes, quando fermenta, não fica interessante. Fica horrível. Então, assim, tem coisas que a natureza fez já perfeitas. Não precisa ficar fermentando. Tem coisas que a natureza já fez solúveis em água. Olha que bênção. Para que você vai ficar fermentando, gerando acidez, mudando a estrutura da molécula? Gente, para quê, gente? Estou entendendo isso. Entendeu? Então, pensa por que você quer fazer esse fermento natural. Porque não tem nada de anormal em fermentar com fermento biológico uma farinha sem glúten. A única diferença é que a farinha sem glúten, ela é solúvel em água. Então, para a gente ter um produto de alta digestibilidade, a gente nem precisa se esforçar muito, entendeu? Então, a fermentação longa e natural selvagem vem no outro universo sem glúten justamente para deixar as coisas mais fluidas e mais fáceis da gente fazer a digestão. É para isso que existe. No outro universo, o que existe, infelizmente, é o quê? Marketing. É isso, gente. Tem que aceitar. A verdade é para ser dita, tá? Não tem muito propósito. É só vocês fazerem a experiência de fermentar o troço que não fica com gosto bom. Não fica. Fica muito mais gostoso quando usa o fermento biológico nessas farinhas. Entenderam? Então, assim, os aromas e sabores já são daquela farinha. Naturalmente. Não precisa ficar enfeitando o pavão, sabe? Não precisa. É desnecessário, é marketing. É como se o universo gluten free quisesse ter o mesmo status do pão de fermentação natural de trigo. Gente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E todo mundo pode ser feliz consumindo tudo e fazendo de tudo. Já fiz pão com farinha de arroz e ficou um tijolo, eu também. E pior é que eu acreditei na foto fofa, a foto. Mas, gente, eu era inocente, isso tem, assim, já vai fazer quase 10 anos, né? Então, a gente tem que se perdoar. Farinha de arroz fica seco, sabor... É verdade, só arroz puro não rola. Não rola. Se for possível, fala a diferença do fermento. Ah, já falei.
Não, 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 hoje não é aula disso, desculpa. Achei que você tava perguntando outra coisa. Bolo de arroz pra mim, só aquele da feira, enrolado na folha de bananeira. Esse aí eu não comi não, tem que comer esse bolo. Já joguei, eu também já chorei muito com pão sem glúten que joguei fora. Não, das farinhas sem glúten traz o mesmo, não traz o mesmo resultado do que a gente faz com o trigo. Não traz, é outro resultado. Testei tanto que desisti. Não, né? Pô, pelo amor de Deus. Aí a gente tem que fazer terapia. Eu e você. Porque não pode. Não pode esse negócio de desistir, gente. Desistir jamais. Entendeu? Desistir só quando ficar bom. Por que o pão sem glúten baixa quando sai do forno? Porque você fez errado. Ah, mas eu já sabia disso. Pois é, mas tô aqui para te contar, para te dar esse reforço. O que acontece? Muitas vezes você ou perdeu o tempo da fermentação, e aí ele vai abaixar mesmo, ou você tinha muito amido naquele pão, e aí você ficou com a sensação, ele estava inflado lá no forno, tá? Porque fermentou, deu uma sustentada no gás, mas aí aquela quantidade exacerbada de amido também causa um colapso quando esfria. Então ele, como se tivesse alguém que chupasse assim, desse um vácuo no pão. Acontece esse efeito também, é quando a quantidade de amido está desbalanceada na receita. Ah, é beiju de rolo, não é arroz. Ah, então, tá, se é esse beiju eu sei o que é. Já fiz tentativa de fazer pão sem glúten, no dia seguinte ficou uma tragédia, um gosto de areia. É, então, pois é, gente. É triste isso, né? Eu também já desisti de fazer pão sem glúten, por receita pega na internet. Gente, eu tenho uma receita na internet, não me peçam substituição, tá lá no meu site. Eu postei outro dia aqui no meu Instagram, desliza no feed que tem. Vou botar no Stories pra vocês, tá? Vou quebrar esse galho e vou botar no Stories. Tem uma receita, tá? Do pão. E assim, não façam substituições. Se vocês não tiverem alguma coisa, não façam, é melhor, tá? E entendam que se o pão de vocês ficar diferente, é por causa dessas coisas que a gente conversou aqui. As variações de marca para marca interferem também, tá? Então, para quem me pergunta, eu uso farinha Urbano, não ganho nada da Urbano. Para quem me pergunta, atualmente eu uso a goma xantana da Amina e ela é bem diferente. Eu usava uma outra goma xantana importada, mas eu nunca mais consegui comprar e a importada é muito melhor. A da Amina eu não sei, mas é a que eu estou usando. E essas coisas fazem um pouco de diferença. O polvilho, eu não tenho marca fixa, mas é o polvilho doce. Ele tem que ser macio. Quando eu abro o pacote, se eu sentir ele seco, por Deus, gente, eu jogo fora. Porque eu já sei que vai dar ruim. Então, eu nem me arrisco em colocar nas outras farinhas que são muito caras, tá? O polvilho, ele tem que ser macio. Ele não pode ser arenoso, porque senão ele tá seco. Ele não foi feito direito. Aquele polvilho tem outras partes também. Não é somente a fécula da mandioca, porque o polvilho é a fécula da mandioca. Essa história dos livros é bem verdade. Já comprei. Não funciona, gente. Não funciona. Sério mesmo. Se funcionasse, nossa, a gente estava muito feliz. Não, usei sarraceno. Muito grosseiramente fiz um pão. É um sabor muito forte. Você usa goma xantana nos seus pães? Uso sem dó nem piedade. Tá? Então, a araruta é tipo a fécula de batata. Funciona bem, só que é extremamente cara. Então, eu acabo usando a fécula de batata. Também não é barata não, mas tá valendo, né? Esses processos todos, tanto para fazer a araruta, os processos industriais, tanto para fazer as féculas, são caros. Por isso que o produto final é caro. Vocês entendem? E sempre vem num pacotinho pequeno, vocês já perceberam? Nunca vem pacote de 1 quilo. É sempre como se fosse um mimo, né? Parece um mimo, 200, né? Sempre 200, 250, 150. Ana Lima. Me desculpe. Vou fazer o gluten free depois que fizer e conseguir fazer os testes. É bom. Nanda, fiz um pão com farinha de arroz e fiquei frustrada. Somos duas. Também já fiz esse estilo de pão e não recomendo.
Gente, vai lá. Eu sei que são muitos ingredientes. Não me xinga não, tá? Eu vou botar no stories pra vocês. Mas assim, entendam que é necessário. Quando tiver... Assim, vocês viram que eu tenho bolinhos também. Os bolinhos têm poucos ingredientes. Claro que para fazer um bolão bonito, a gente precisa de muito. Tipo, eu postei outro dia um bolo de laranja com amêndoas, que dá um bolão gigante e tem muito ingrediente. Inclusive tem gente que reclamou, né? Ai, por que tanto ingrediente para um bolo? A minha cara. Só faço assim, né? É o tipo da pessoa que não sabe como é difícil fazer um bolo sem glúten, que você dê para o seu marido e que ele não saiba que esse bolo é sem glúten. Porque aqui em casa é assim. O critério, para ser bom, tem que parecer que tem glúten. Se não teve essa sensação, não é bom. Nossa, fica horrível. Fica mesmo, Claudinha. Nem perda seu tempo, nem perde. Já fiz, fica ruim. E o pão depois fica com gosto. Ninguém merece. Estou fazendo o primeiro levain. Ah, sim. Farinha de trigo, gente, tem suas vantagens. É outro dia. Clélia, é outro dia o levain. Quarta. É quarta-feira. Mas aprender a fazer o levain aqui na live a gente não faz, tá? Isso é só no evento, quando a gente faz o evento ou dentro do curso. Hoje é outra coisa. Não fiquem tristes vocês que eu estou pulando as perguntas. É porque como não tem nada a ver com a live, aí eu pulo, tá? Ah, mas usa ovo, eu sou vegana. Mas eu acho que eu andei postando alguma coisa meio vegana. Gluten free. Depois eu vou ver. Não me lembro. Não me lembro. Nanda, por favor, mate essa charada. Não, fermento biológico nada a ver. Hoje não. Os pães sem glúten sempre ficam com aparência de bolo? Não. Sempre que eu pego receita na internet, a aparência... Pois é. A minha cara de vergonha. As pessoas fazem isso, gente. Aí fica denegrindo o segmento gluten free, sabe? É possível fazer um pão que não fique com cara de bolo. E o gosto do fermento biológico eu comentei aqui. Se você não estava nessa hora que eu falei, volta a live que eu vou deixar salva aqui e aí você olha. Usamos goma xantana para ela dar uma liga, tá? Para ela ajudar a construir uma falsa ideia de glúten na nossa massa. A gente nunca vai conseguir simular o glúten. Então, através de espessantes, a gente fortalece a liga entre as farinhas. Ah, você já fez o pão com trigo sarraceno? Gente, fica um pão bem digno, tá? Bem digno mesmo. Aqui uso... Não, a goma não vai dar estrutura não, Luiz. Vai dar a liga mesmo. Porque a estrutura, ela é feita por todo o processo, todo o balanceamento da receita. Desde a escolha das farinhas até o método que você faz e a fermentação. Isso vai dar a estrutura do pão, tá? A goma, ela vai dar a liga mesmo. Vai unir aquilo tudo. Porque se fosse assim, imagina se a goma desse a estrutura. Gente, seria um sonho. Só tacar goma na farinha de arroz. Olha que beleza. Dá estrutura, não é? É que nem as pessoas que acham que dobras dá estrutura no pão. Não dá, gente. É mito. Aqui em casa é assim, faz uma massa, blá. Gente, essas informações piram meu... Só a Cláudia mesmo. Cláudia, relaxa. Com o tempo vai tudo, pode deixar. Tudo tem seu tempo, pira não. Gente, a nossa segunda é sem glúten, tá? Amanhã a gente vai ter a aula do pãozinho de couvert lá no meu YouTube, às 8 horas, tá? Vou fazer uma foto agora minha, vou colocar lá no feed. Tem um monte de gente aqui e eu quero que vocês falem o que foi mais importante na aula para vocês, tá? E aí a gente pode combinar também, se vocês gostarem de ter alguns pães também sem glúten pra gente tentar fazer, tá? Tem mais bolo gluten free no meu feed do que pão, porque pão realmente vocês precisam da técnica. Muitas pessoas não têm batedeira, precisa da batedeira planetário, tá? Então, vamos chorar? Vamos, porque na mão não vai ficar igual, tá?
Então, existem outras coisas que acabam sendo passos a serem dados, tá? Para fazer esse estilo de pão. Tudo bem? Então, vou salvar aqui a live para o Instagram não me derrubar. Salvem o quadrinho com o horário das aulas. Todo dia às 8 a gente ferve as dúvidas e vocês têm a oportunidade de entrar e perguntar, tá? 8 da manhã, sim. Gente, o Rodrigo precisa de uma aula, gente. A gente tem que criar uma aula pro Rodrigo, pelo amor de Deus, né? Então é isso. Vou salvar aqui para vocês. Por favor, comentem lá no feed, na foto que eu vou botar da minha cara, assim, né? O que foi importante para você nessa aula, tá? Vocês podem falar também o que vocês desejam, tá? É interessante também, tá bom? E eu vou colocar no Stories um atalho com a foto que eu botei com o modo de fazer e a receita do pão de forma, para vocês que não perderam, que paparam mosca, tá? Ficaram mosqueando, tá bom? Então, boa noite, vou encerrar aqui e espero vocês amanhã de manhã ou amanhã de noite no YouTube.